Glórias a Deus. Amém, Glórias igreja? a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Nós vemos aí que Deus, Ele tanto supre nas nossas vidas, como é o testemunho do irmão Célio, como também nos dá livramentos, como foi o testemunho do irmão Erlon. Se os irmãos não compreenderam bem, o irmão Erlon trabalha de Uber, recebeu uma chamada e ele parou uns 150 metros antes da pessoa que chamou. A pessoa saiu, viu, né, ele mandou a mensagem que já tinha chegado, e o cara disse que não queria ele não, porque era um assalto, ele ia fazer um assalto. Então, Deus livrou o nosso irmão de um assalto hoje, para a glória de Deus, e Deus abençoou a vida do nosso irmão aí, ele não queria mais. A irmã Eliane estava muito folgada no negócio de Uber, ela queria um motorista. Mas aí agora ela vai ter que voltar a usar o cinto de segurança direitinho, viu? Que o irmão Célio vai voltar para o volante. E agora, irmã Núbia, agora continue com as orações por livramento, né? Porque o irmão Célio só quer andar com 150 e não dá certo. Amém, meus irmãos? Vamos também, irmãos, louvar a Deus pela irmão Diácono Eduardo e a Diaconisa Esther, já estão aí, né, recuperados também. Ontem eu também estive, juntamente com minha esposa, a irmã Rosinha, visitando a irmã Tereza. Irmã Tereza se acidentou domingo, irmãos. Acidente bobo, irmãos. Acidente é bem aqui na esquina. O irmão Carlinhos vinha com a Stephanie, e aí depois do culto, os meninos correram para querer subir na moto. E a irmã Tereza foi ajudar para estar o menino em cima da moto. O irmão Carlinhos não aguentou com o peso, caiu por cima da irmã Tereza. A irmã Tereza caiu no chão, fraturou 3 vértebras da coluna. 77 anos, né, irmãos? Qualquer quedinha, né? E aí a bichinha está lá com um colete, né? Bem, já foi para o hospital, está tomando a medicação, mas continue orando pela irmã Tereza, viu? É uma bênção, também o testemunho dela, viu? Ela lá no IJF, na maca, ela disse que viu aquela barulho, a gente para lá, a gente para cá, corre para lá. Ela começou a louvar o hino da harpa lá deitada. O pessoal, a senhora está cantando? É. Enquanto me chega minha vez, eu vou ficar louvando aqui ao Senhor. Né? E aí eu falei para a irmã Tereza, agora eu me lembrei daquele outro hino, né? Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar. Aí o resto aí é só com a irmã Núbia, que eu não lembro mais não. Vamos abrir o Salmo 119, versículo 62. Salmo 119, não, vamos começar a partir do 57. Salmo 119, a partir do versículo 57. Quem for achando vai dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite, eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tem sido bom o teu servo, para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Amém, irmãos? Mas eu vou repetir o versículo 62 na minha tradução,
está assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Quem tem essa tradução aí? Amém. À meia-noite me levanto, à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, confirma a oração do teu filho, pastor Carlinhos, e encaminha tudo aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite, que a tua palavra, Pai, seja direcionada pelo teu Santo Espírito, em cada vida, em cada coração, pelo poder que há no nome de Jesus, e todo espírito contrário, Pai, já está repreendido. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos meditar um pouco neste Salmo 119, no versículo 62 especificamente. E nós vamos aqui, irmãos, explorar algumas coisas que nós passamos na nossa jornada espiritual, daquilo que nós, como cristãos, na nossa caminhada, nós vivenciamos. E eu acho linda a palavra de Deus, irmãos, porque ela nos leva a algumas simbologias e ensinamentos de acordo com as nossas vidas. E é por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é eterna, irmãos, e não tem épocas, não tem geração, ela sempre vai falar aos nossos corações, porque o simbolismo dela, as revelações por trás da letra, ela sempre vai falar de alguma maneira aos nossos corações, amém? Então, o salmista, irmãos, ele tinha o entendimento que de madrugada, à meia-noite, era a melhor hora de conversar com Deus. Ele fala que ele se levantava aqui à meia-noite, louvava a Deus. Ele fala, irmãos, que ele não esquecia da lei do Senhor. Ele fala, irmãos, que ele confiava no Senhor, porque justos são os caminhos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra de Deus. Então ele pegava ali, irmãos, ele compreendeu, irmãos, que à meia-noite, embora fosse que a gente compreende ser a hora mais escura da noite, é também a hora, irmãos, que nós devemos ter maior comunhão com Deus. E isso já aplicando aqui essa simbologia, irmãos, é nos momentos de mais dificuldade, de mais luta, irmãos, quando a noite parece, e diz o salmista também, né, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, nesse momento do choro, na hora mais escura da noite, que é o momento de nós buscarmos também ter uma maior comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Ele está dizendo aqui, irmãos, que ele louva independente das circunstâncias, porque a justiça de Deus são justos. Aliás, os juízos de Deus são justos. Então, independente da circunstância, ele está ali clamando ao Senhor. Essa questão da meia-noite, irmãos, é uma metáfora, né? Para dizer, irmãos, que é no momento mais difícil nosso que nós devemos fazer como o salmista fez. Ele se levantou de madrugada, meia-noite, e foi adorar a Deus, clamar a Deus, buscar a sua palavra. Então, irmãos, essa metáfora, né, essa é uma relação de semelhança, é o que nós devemos fazer com a nossa vida, nos momentos de maiores adversidades, nos momentos de maiores lutas. O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Buscar o Senhor, buscar uma maior intimidade com Deus, buscar uma maior, irmãos, presença de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes acontece justamente ao contrário, irmãos. São nos momentos das lutas, dificuldades, que as pessoas começam, irmãos, a focar só na luta, na dificuldade, e vão se afastando daquele que pode dar a vitória sobre a luta e as dificuldades. É nos momentos de adversidade que às vezes as pessoas, irmãos, começam a buscar a solução de todas as formas, e vão esquecendo que verdadeiramente quem pode nos dar a vitória
é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? A meia-noite é a hora mais escura da noite, porque já faz algum tempo que o sol se pôs e vai demorar ainda um bom tempo para o sol nascer novamente, né? Então, irmãos, a meia-noite também é como se fosse a finalização de um período para começar outro. Se a meia-noite é o momento mais crucial, é a hora mais escura, também é o momento, irmãos, que vai começar um outro tempo, porque daqui a pouco o sol vai nascer. Amém, irmãos? Então, o que nós devemos ter nas nossas mentes são isso. Se eu estou passando essa luta, e está no momento mais crucial da minha batalha, eu tenho que ter em mente, irmãos, que daqui a pouco eu já estou caminhando para que o sol venha nascer, ou seja, que eu venha passar por essa dificuldade. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, está terminando um tempo, um dia, e vai começar outro. A nossa vida é assim, irmãos. Essa batalha que eu estou passando agora, irmãos, ela vai mudar. Está encerrando ela e vai começar um outro dia. É por isso que o salmista diz: a noite, né, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, deve ser essa a nossa mentalidade, que nós estamos caminhando, irmãos, para o amanhecer, ou seja, essa luta vai embora. A gente sabe, irmãos, que Deus, Ele trabalha o tempo todo, mas a palavra de Deus, como ela é linda, que eu falei, tem um mistério com a meia-noite. A gente tira pelas parábolas. Foi à meia-noite que o noivo veio e pegou as virgens lá, relaxadas, né, descompromissadas. Foi à meia-noite que aquele amigo foi importunar, lá em Lucas capítulo 18, o juiz, ficou batendo na porta até o juiz atender ele, à meia-noite. Então, à meia-noite, irmãos, ele nos traz alguns ensinamentos, a palavra de Deus, e eu quero falar com meus amados irmãos sobre isso. A gente já viu que a meia-noite é um momento de dificuldade, mas nós devemos buscar comunhão com Deus, e na meia-noite, irmãos, nos momentos de dificuldade acontecem algumas coisas, e é isso que eu quero falar com meus irmãos. A primeira coisa que nós vamos ver está em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 7, é que o Senhor, irmãos, Ele liberta a meia-noite, amém, irmãos? Ele liberta a meia-noite. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras das vergas da porta, na casa em que o comerem. Amém? Nós sabemos muito bem, irmãos, que isso aí foi antes do povo sair em liberdade, porque eles passaram 400 anos como escravo. Diga, 400 anos. O povo estava no Egito há 400 anos, irmãos. E agora Deus ia dar o livramento. E Deus manda que eles preparem tudo isso, coloquem o sangue na verga das portas, porque à meia-noite, diga à meia-noite, ia passar o anjo da morte. Mas Deus ia livrar aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro. Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos,
é que não importa o tempo que o seu parente ou alguém que você conhece está na escravidão, quer seja dos vícios, quer seja da enfermidade. O que eu quero dizer, irmãos, que há uma esperança, porque à meia-noite, irmãos, quando o anjo passar, irmãos, Deus vai dar livramento. Aqueles que estão debaixo do sangue, esses vão ser libertos e livres, porque o Senhor vai dar livramento. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, é orar, é confiar, porque se nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, vai ter livramento. Amém, irmãos? Então, irmãos, as famílias se reuniram e o sangue do Cordeiro os guardou. O que eu quero dizer aí, Arthur, versículo 7. E tomaram do sangue e poloão em ambas as obreiras e na verga das portas, nas casas em que comeram. Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção. Mas é importante também a gente dizer que Deus faz distinção. Por quê? Porque Deus ia distinguir aqueles que tinham a marca do sangue daqueles que não tinham a marca do sangue. Os irmãos estão compreendendo? Não é acepção, mas é distinção. Deus distingue aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Quantos estão aqui esta noite debaixo do sangue do Cordeiro? Pois Deus, irmãos, tem prazer em nos livrar, nos libertar, nos abençoar, tanto a nós como os nossos. A gente tem que buscar, irmãos, orar pelos nossos, para que eles possam vir para debaixo do sangue e encontrar libertação, e encontrar aí acolhimento e segurança na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que eu compreendo, irmãos, que à meia-noite o Senhor dá livramento. Quem crê nisso? Irmão, crê, irmão Elon, que Deus dá livramento? Muito bem, então a primeira coisa que a gente vê, irmãos, é que Deus dá livramento, irmãos. Deus dá livramento. Se nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós vamos ter livramento de Deus. A segunda coisa, irmãos, que nós vamos ver, abra em Atos capítulo 27, do versículo 27 ao 31. E isso aqui é muito interessante. E isso aqui a gente tem que atentar. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela, o quê, irmãos? Lá pela meia-noite, olha aí. Lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram na popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, batel, irmãos, é um bote, amém? Deitado o batel ao mar, já tinham descido os botes ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha aí, irmãos. Aqui era na viagem de Paulo para Roma, e havia uma grande tempestade no meio do caminho. Quando eles saíram do porto, irmãos, em destino a Roma, estava, irmãos, um mar calmo. Mas, de repente, irmãos, o mar começou a se agitar. E eles agora estavam aí, irmãos, em meio a essa luta. Um mar muito agitado. Mas um anjo do Senhor já tinha aparecido para Paulo, já tinha dado as instruções, e Paulo falou para o comandante, mas o comandante não quis ouvi-lo. E agora eles estavam no meio dessa tempestade, irmãos, e estavam todos temerosos, já tinham baixado os botes para fugir do navio, e Paulo falou: olha, Deus já tinha revelado a Paulo que todos os que estavam no barco
tudinho se salvar. Aí Paulo fala para ele, ó, se alguém deixar um navio, esse aí eu não posso fazer nada, não vai se salvar. O interessante, irmãos, é que nós, quando estamos na meia-noite, no momento de maior dificuldade, de lutas que nós passamos, nós queremos, irmãos, geralmente que chegue logo o dia. Ou seja, que Deus nos dê logo a vitória. Mas, queridos, vejam bem, às vezes a gente começa a buscar estratégias, irmãos, para sair do meio da provação, da dificuldade. No caso de Paulo e os marinheiros aqui, os marinheiros, a estratégia deles era descer os botes, era fugir pelos botes. Mas Deus, irmãos, não queria desta forma, irmãos. Deus, Ele inverte a lógica. Deus, irmãos, não pensa como nós, irmãos. Ele trabalha ao contrário, irmãos. Então, Deus não queria, no meio da tempestade, que aqueles marinheiros saíssem do barco. Se você está passando uma tempestade, uma luta, a palavra é: não deixe o barco. Amém? Não deixe o barco. Ah, mas eu estou meio desesperado, eu não estou compreendendo, não é para compreender não, porque Deus, Ele inverte a lógica. Às vezes Deus permite, irmãos, algumas coisas para nos despertar. Às vezes Deus permite algumas coisas para nos ensinar. E às vezes, irmãos, Deus causa algumas coisas para agir através das nossas vidas. Eu vou dar um testemunho aqui para os meus amados irmãos. O que aconteceu comigo agora recentemente? Eu estava lá com a Rosinha, lá na casa em Itapipoca. Nós passamos. Foi final de semana passada? Foi, filho? Final de semana passado. Lá eu gosto, irmãos, porque lá eu gosto de botar as minhas escritas, né, de livro, tudo em dia, né? Inclusive eu terminei o livro, até aquele lá, Presbítero de Nardo, né? Que já está até na plataforma lá. A geração de Geazi, viu, irmãos? Um e-book, viu? Que fala dos homens do nosso tempo que estão deixando a glória de Deus, as coisas de Deus, para correr muitas vezes atrás da riqueza. É uma geração que ainda continua nos nossos tempos. E eu estava lá, irmãos, na redinha, escrevendo. A irmã Rosinha, como é lá da família dela, foi. Aliás, a gente tinha ido fazer uma visita, não foi, filha? À tarde, uma família que estava precisando muito. A gente visitou essa família e eu fui para adiantar lá a minha escrita. E a Rosinha ficou com a família dela lá, conversando. E aí, irmãos, chegou um determinado momento da noite, umas 7 horas mais ou menos, que um camarada lá achou de ligar o som às alturas, irmãos. O som alto. E a nossa casa é toda aberta, o som parece que vem tudo para dentro da casa. E eu, irmãos, eu fiquei incomodado, porque eu não gosto de barulho, principalmente quando estou escrevendo, porque eu quero me concentrar. E eu fiquei incomodado, aqueles sons, só música daquelas, irmãos, que não dá para, nem com água, nem bebendo água não dá para entrar. Aí eu peguei a camisa, botei aqui de um lado, botei a outra ponta da camisa aqui, e aí é muito grossa a camisa, ficava caindo, e eu, rapaz, não dá certo não. Aí me levantei, deixei o livro lá, e fui lá para onde a Rosinha estava, que era mais distante um pouquinho. Mas se eu disser para os irmãos que era Deus me fazendo levantar daquela rede, que tinha uma missão para mim, porque quando nós chegamos lá, a família da Rosinha estava quase toda reunida. Umas 8 pessoas, não era, filho? Inclusive, esse casal que a gente tinha ido visitar, que estão passando uma grande luta. E ali, irmãos, Deus começou a botar a palavra na minha boca e da Rosinha, e nós começamos a evangelizar aquele povo. Porque é um povo todo católico mesmo. E nós começamos a pregar. Eu pregava um pouco, a Rosinha pregava um pouco, e o pessoal tudo só ouvindo. Só ouvindo. E eu comecei a pregar de salvação, por que Jesus veio, por que Ele derramou o seu sangue, como é que acontece o processo de salvação. Começamos a falar das lutas daquele casal. No final o casal se desmanchou lá em choro, choraram muito. Mas aí nós entramos quase meia-noite. Olha o mistério da meia-noite.
Quase meia-noite, nós regressamos para casa. E aí, irmãos, eu tinha ido lá para ver se eu arrumava uns algodão para botar nos ouvidos. Mas Deus tinha um propósito. E assim que eu cheguei onde a Rosinha estava e comecei a conversar, o som parou. Foi Deus me tirando de dentro de casa para que eu pudesse ali levar a palavra para aquelas pessoas. Então, Deus confunde a lógica, irmãos. Deus confunde a lógica. Às vezes, Deus trabalha de maneira que a gente não compreende. E depois que a gente vai compreender. Né? E quando nós voltamos, eu conversando com a Rosinha dizendo, foi Deus que te tirou daí para você ir pregar ali para o pessoal. Né? E as pessoas, irmãos, eu estou já sentindo no coração que vai nascer uma congregação ali daqui a uns dias. Aí nasceu uma congregação. Está só precisando do obreiro que vai ficar à frente. Quantos eu posso contar aqui esta noite? Quem gosta de morar em Serra aí? Irmãos, nós estamos lá, já é o que está no meu coração da Rosinha. Está faltando só a gente aterrar a varanda lá. É uma varanda bem grande. Para a gente começar os cultos. Quando a gente for para lá, vai ter culto, irmão. As pessoas, irmãos, elas falam, né? Rapaz, a gente gosta de ouvir assim, quem sabe da palavra de Deus, e fica tudo assim, ouvindo, compreendendo. Até os que gostam de beber, estavam tudo lá, ouvindo, sem piscar os olhos. O Espírito Santo de Deus trabalhando. E foi uma oportunidade, irmãos, única que Deus nos deu. E isso é muito bom. Mas Deus, primeiro, Ele mexeu comigo lá, eu me levantei, não com muita alegria, meio, rapaz, umas músicas velhas lá, uns funk, e aí eu fui para lá, era uma obra que Deus tinha para nós, né? Então, irmãos, Deus, Ele inverte a lógica. Às vezes, no meio da tempestade, as pessoas querem descer do barco, as pessoas, não, tenha calma. Deus trabalha no meio da tempestade também, amém? Então, é dessa maneira que Deus faz. Vamos para Atos capítulo 16, versículo 23 ao 34. Porque, irmãos, é à meia-noite também que Deus livra e salva. Amém? À meia-noite Deus livra e salva. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, perto de quê, irmãos? Perto da meia-noite. Paulo e Silas faziam o quê, irmãos? Eles estavam aí, irmãos, numa posição muito confortável, não, irmãos. Eles tinham sido chicoteados, tinham apanhado, estavam, irmãos, com os pés e as mãos no tronco, preso, no cárcere. Mas o que eles foram fazer meia-noite, irmãos? Eles faziam o quê? Oravam e o quê? E murmuravam, era? Não, irmãos. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Salmista. À meia-noite, irmãos, eles estavam lá cantando hinos a Deus e estavam orando. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Então, irmãos,
À meia-noite, às vezes, irmãos, é a hora que está doendo. Está passando a dor, assim como eles estavam. Estavam com dores, tinham apanhado, tinham sofrido, estavam sofrendo, irmãos. Mas estavam ali orando a Deus, estavam louvando a Deus. E aí, irmãos, eles louvando a Deus, mesmo em meio às dores, eles orando a Deus, mesmo em meio às dores, o cárcere começou a tremer, irmãos. Porque às vezes, irmãos, é assim que Deus faz, irmãos. E às vezes demora a gente compreender que Deus está operando. Porque a gente está orando, a gente está clamando, mesmo com dores. E às vezes as coisas começam, irmãos, um terremoto na nossa vida, na nossa casa, e a gente não compreende, mas é Deus que está trabalhando. E às vezes a gente não compreende, irmãos. Mas eu estou orando e o negócio está... É o terremoto de Deus, para as coisas se ajustarem, para as coisas acontecerem. E aí, às vezes, a gente não compreende, irmãos. E foi no meio desse terremoto, irmãos, que as cadeias dos braços, das pernas de Paulo e Silas caíram. Eles foram livres. Foi no meio do terremoto, irmãos, que o carcereiro, porque na época, se um centurião romano deixasse o prisioneiro fugir, ele estava sujeito à morte, então ele já ia se matar logo. Ia abalar a sua família. Mas, irmãos, aquilo tudo era a salvação chegando naquela família, naquela casa. Às vezes, irmãos, os terremotos de Deus que acontecem nas nossas vidas, irmãos, as lutas, é para Deus trazer salvação também. Amém ou não amém, irmãos? Muitas vezes Deus usa, irmãos, uma crise para trazer a pessoa à salvação. Às vezes Deus permite a crise chegar na vida de uma pessoa para que ela possa compreender que Deus é a única saída, é a única salvação. Essa família, irmãos, que eu falei, esse casal que nós fomos visitar, estão passando uma crise muito grande na vida deles, porque perderam o filho recentemente, um jovem já de 20 e poucos anos. E aí, irmãos, essa crise, irmãos, pode ser Deus trabalhando na vida deles, para que eles possam se render aos pés do Senhor Jesus. Que haja salvação, que haja livramento, que haja libertação. É à meia-noite que Deus opera, é à meia-noite que Deus trabalha. É nas horas mais difíceis, nas horas mais escuras que Deus está trabalhando, irmãos. Não nos esqueçamos disso jamais. O que nós devemos ter, irmãos, é a paciência, irmãos, de esperar todo o processo de Deus. E às vezes a gente não tem paciência de esperar o processo de Deus. O problema é esse, que nós não temos paciência de esperar o processo de Deus. Porque não é bom, irmãos, nós estamos sendo incomodados com as lutas, as dificuldades e os problemas. Mas tem um Deus por trás de tudo isso. Deus é soberano em todas as coisas, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está operando, Deus está agindo. E depois você vai compreender toda a trajetória. Mas por enquanto, Deus está no controle de todas as coisas, na tua vida e na minha. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós podemos ver, irmãos, que à meia-noite o Senhor livra e salva. Paulo e Silas foram livres da prisão, houve salvação, mas para isso eles tiveram que passar pelo processo da dor, houve um terremoto, e aí, irmãos, eles vieram compreender todo o processo e tudo que Deus estava fazendo. E para concluir, irmãos, eu quero ir lá para Ruth, capítulo 3, versículo 8 e 9. Aleluias. Vamos. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que pelo que, irmãos? E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés, e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. E estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o que, igreja? O remidor. O que é o remidor, irmãos? O remidor é um salvador, é um redentor.
Nesse período aqui, irmãos, que havia a lei do remidor, que se uma pessoa, um homem morresse e não tivesse deixado filho, descendência, alguém da família tinha que assumir aquela mulher, a começar pelo irmão, não tivesse irmão, outra pessoa da família, do clã daquela família, tinha que assumir aquela mulher, e o filho que tivesse com aquela mulher seria do irmão, para dar aí a descendência ao irmão que morreu. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Mas o remidor, irmãos, ia muito mais do que isso. O remidor era aquele que ia sustentar. Também há casos até que o remidor também teria que ficar com a vingança, caso fosse necessário. Mas aí Ruth, nós conhecemos a história de Ruth, ela e Noemi voltaram para Israel, todas duas sem nada, sem ninguém para sustentá-las, sem ter nada, irmãos. Mas Deus vai, à meia-noite, diga meia-noite, ela se encontra com o seu remidor. Aquele que ia sustentá-la. Aquele que ia agora abençoá-la em tudo. Nós também temos um remidor, irmãos, que é o Senhor Jesus. Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos sustentar, Ele veio para nos libertar do jugo do pecado, irmãos, e Ele também, irmãos, Ele nos adquiriu como uma propriedade exclusiva dEle. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós temos um remidor, nós temos um redentor, o remidor é aquele que sustenta, o remidor é aquele que abençoa, o remidor é aquele que protege, o remidor é aquele que guarda, o remidor, irmãos, é aquele que vai verdadeiramente assumir tudo. E nós temos um remidor nas nossas vidas. Talvez nós tenhamos encontrado esse remidor também à meia-noite, na hora mais difícil das nossas vidas. Muitos vão a Jesus nesses momentos de dor, de dificuldade, de lutas. E muitas pessoas, irmãos, têm encontrado Jesus nesse momento de escuridão. Talvez você esteja passando um momento assim, um momento de luta, dificuldade, mas eu quero te dizer esta noite que o nosso remidor, ele está aqui, irmãos. O nosso remidor está aqui. Da mesma maneira que Boaz sustentou, irmãos, Noemi, Ruth, e assumiu tudo daquelas mulheres, o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele também está aqui, e Ele pode assumir as nossas dificuldades, as nossas lutas esta noite. Amém? Então, queridos, quando nós exploramos os mistérios e as bênçãos, aqui na simbologia da meia-noite, nós somos lembrados de que Deus é soberano sobre todas as horas e também, irmãos, sobre o nosso viver. Deus, Ele é soberano para operar, para agir nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, irmãos, que esta noite nós possamos, irmãos, compreender. Se você tem passado alguma luta, uma dificuldade, está nessa hora tão difícil da tua vida, saiba que o Senhor está aqui esta noite e Ele vai verdadeiramente nos abençoar. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.